Imagine chegar ao trabalho em uma manhã comum. Ligar o computador, conversar com colegas, tomar café e poucos minutos depois, perceber que você está preso dentro de um prédio em chamas. Foi exatamente isso que aconteceu em uma das maiores tragédias da história do Brasil. Hoje, no centro de São Paulo, existe um prédio aparentemente comum, mas por trás de suas paredes existe uma história marcada por fogo, morte e lendas assustadoras. Essa é a história do edifício Joelma. O edifício foi projetado pelo arquiteto Salvador Cândia no final da década de 1960. A construção começou em 1969 e era considerada moderna. Tinha 25 andares, estrutura de concreto armado e diversas salas comerciais. O local logo se tornou sede de empresas importantes, entre elas o Banco Crefisul. Todos os dias centenas de pessoas trabalhavam ali, mas ninguém imaginava que aquele lugar estava prestes a se tornar palco de uma tragédia que chocaria todo o país. Era manhã de sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. Por volta das 8h45, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado iniciou um pequeno foco de incêndio. No começo parecia algo controlável, mas o prédio tinha um problema grave. Os andares estavam cheios de carpetes, divisórias de madeira e materiais altamente inflamáveis. Em poucos minutos, o fogo começou a se espalhar rapidamente. A fumaça tomou conta da escada principal, a única saída que muitas pessoas tinham. Os elevadores pararam de funcionar. E então começou o verdadeiro desespero. Naquele momento, cerca de 750 pessoas estavam dentro do edifício. Sem rotas de fuga suficientes, muitos ficaram presos. Alguns correram para o terraço, esperando ser resgatados por helicópteros. Outros tentaram escapar pelas janelas. Testemunhas relatam cenas que ficaram gravadas para sempre. Pessoas desesperadas penduradas nas janelas. E algumas, sem outra opção, se jogando do alto do prédio. O fogo só foi controlado perto das 11 da manhã. Quando tudo terminou, o saldo era devastador. 191 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Mas uma história ainda mais macabra surgiria. Durante um incêndio, um dos elevadores parou entre andares. Dentro dele estavam 13 pessoas tentando fugir. Quando os bombeiros finalmente conseguiram abrir o elevador, todos já estavam mortos. Os corpos estavam tão danificados que não puderam ser identificados. As vítimas foram enterradas juntas no cemitério São Pedro. No túmulo existe apenas uma inscrição: As 13 almas. Com o passar dos anos, surgiram relatos estranhos. O zelador do cemitério dizia ouvir gritos vindos do túmulo à noite, como se pessoas ainda estivessem queimando vivas. Assustados, moradores começaram a deixar copos com água sobre a sepultura, acreditando que isso ajudaria a aliviar o sofrimento das almas. Alguns acreditam que o incêndio não foi apenas um acidente. Há histórias de que o terreno onde o prédio foi construído teria sido um lugar de execuções. Mas existe um caso ainda mais perturbador. Antes da construção do prédio, aconteceu ali o crime do poço. Em 1948, Paulo Ferreira matou sua mãe, irmãs. Depois, jogou os corpos em um poço no terreno. Quando a polícia começou a investigar, ele acabou tirando a própria vida. Para muitos, aquele lugar ficou marcado por uma energia sombria. Após o incêndio, o prédio passou a se chamar Edifício Praça da Bandeira. Mas relatos estranhos continuaram. Funcionários afirmam ouvir passos em corredores vazios. Outros dizem ter visto sombras e vultos nos andares mais altos. Durante as gravações do filme Joelma, 23º andar, membros da equipe afirmaram sentir presenças estranhas e ver rostos aparecendo em fotografias. Coincidência, ou as vítimas do incêndio ainda vagam pelo local? O incêndio do Joelma foi uma tragédia que marcou para sempre a história do Brasil. Mas para muitas pessoas, aquele lugar não guarda apenas memórias. Ele guarda espíritos que nunca encontraram descanso. E talvez, em algum lugar, dentro daquele prédio, as vozes do passado ainda estejam ecoando